Agora vamos para os Estados Unidos, porque o país decidiu enviar para perto do Irã aquele mesmo navio de guerra que ajudou a pressionar a Venezuela no ano passado. A gente está falando de quem? De quê? Do maior porta-aviões do mundo. Ele deve deixar a região do Caribe e navegar até o Oriente Médio em meio à pressão de Washington sobre Teherã, tudo no âmbito do acordo nuclear. Vamos ao vivo para Nova York com Priscila Yazbek. Priscila, boa tarde para você. Trump disse que o porta-aviões será necessário caso o acordo falhe. Olha que quase não, é uma ameaça, me parece. Exatamente, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump fazendo essa mobilização militar toda para forçar o Irã a chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos e dizendo, inclusive, que o envio desse porta-aviões, que é o segundo porta-aviões que é mobilizado na região do Oriente Médio, está acontecendo porque se os Estados Unidos não chegarem a um acordo com o Irã, esse porta-aviões, vai ser necessário, foi o que disse Donald Trump nessa sexta-feira. Ele também disse que se a diplomacia com Teherã for bem sucedida, esses navios vão ser desmobilizados, e ele foi vago quando ele foi questionado sobre o que pode acontecer se Irã e Estados Unidos não chegarem a um acordo. Ele falou que acha que os negociadores vão ter sucesso, mas que se eles não tiverem, será um dia muito ruim para o Irã. Ele que já tinha falado antes sobre isso, tinha falado que se não houver um acordo com o Irã, entre Estados Unidos e Irã, isso vai ser muito traumático. Então Donald Trump tem subido o tom em relação a essas pressões. Falando sobre esse porta-aviões que está sendo mobilizado, como você disse, Débora, é o mesmo porta-aviões que também ficou atracado no Mar do Caribe durante a campanha dos Estados Unidos contra a Venezuela. É o maior porta-aviões do mundo, com uma capacidade de mais de 90 aeronaves, e é um porta-aviões que tem propulsão nuclear, portanto, ele não precisa de abastecimento de combustível constante, ele consegue ficar longos períodos sem abastecer. Então isso também aumenta a capacidade militar dos Estados Unidos na região, e é como se os Estados Unidos tivessem duas bases militares na região, já que o Gerald Ford se une ao outro porta-aviões que também está na região, o Abraham Lincoln, que tinha sido já enviado em janeiro. Ontem Donald Trump disse que os Estados Unidos podem fechar um acordo com o Irã no mês que vem, e ele falou que se isso não acontecer vai ser muito traumático. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que esteve com Donald Trump na Casa Branca na quarta-feira, também disse ontem que espera que Donald Trump esteja criando as condições para chegar a um acordo com o Irã que evite uma ação militar. Depois que eles se encontraram na quarta-feira, Trump disse que informou ao primeiro-ministro israelense que quer fechar o acordo, que essa é a sua preferência, mas que se não for possível fazer isso, eles vão ter que esperar para ver qual vai ser o resultado. E segundo autoridades americanas, ainda não há detalhes sobre uma segunda rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos, lembrando que houve uma primeira rodada de negociações em Omã na sexta-feira passada. O principal impasse para essas negociações é que os Estados Unidos gostariam de ampliar a pauta desse possível acordo e não falar estritamente sobre a questão nuclear, sobre um acordo nuclear, mas também sobre as capacidades de defesa do Irã, então pedindo uma desmobilização dos mísseis guiados do Irã, e eles também gostariam de falar sobre a presença do Irã e o apoio do Irã a grupos armados na região, Hezbollah no Líbano, os Hutis no Iêmen e o Hamas em Gaza, e eles também gostariam de abordar a questão da repressão violenta do Irã aos protestos que aconteceram em dezembro e em janeiro, e que, segundo números oficiais, deixaram 3.117 mortos, mas que, segundo organizações de direitos humanos, poderiam ter deixado até mais de 6 mil vítimas. Os manifestantes que protestavam contra a crise econômica no Irã, que é fruto de diversos embargos e também de preços galopantes, com o poder de compra dos iranianos caindo 90% em poucos anos. Então, é uma situação complicada e complexa que permanece no Irã, mesmo depois que esses protestos cessaram por causa justamente dessa repressão violenta. Mas o Irã já disse em alguns outros momentos que poderia, por exemplo,
exemplo, abrir mão de 400 quilos de urânio enriquecido, mas que não quer ampliar a pauta para falar sobre desmobilização de outros ativos militares. Inclusive, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, já disse que se os Estados Unidos fizerem ameaças, eles não vão negociar sob ameaças e que se houver algum tipo de ataque, eles vão revidar. Isso pode se transformar em um conflito regional. E é justamente esse o temor de Netanyahu e de outros aliados dos Estados Unidos na região, de retaliações do Irã e de uma guerra mais ampla na região. E Israel particularmente teme desse cenário justamente porque Israel teve que usar muito da sua capacidade militar na guerra em Gaza. Eu volto com você, Débora.